eu vim falar aqui com Ale Alvarenga, mineiro maravilhoso, de Somos de Caratinga. lá. Eu tô com colinha aqui, porque são os nomes que eu não É, guardo, né? E aí ele possui 20 anos de experiência, já atuou em mais um moda, pouquinho, mais um mais um pouquinho. pouquinho. Atuou com moda, design de moda, joias, brinquedos. Brinquedo, você acredita? E atualmente foca no design imobiliário autoral, que é um assunto que nós vamos conversar Exatamente. bastante. E também diretor de arte, curador. E uma confusão, Nossa, uma menina. delícia tudo isso. Confusão. E aí, Ale, eu queria te fazer uma pergunta, assim, existe alguma peça que você desenhou, nasceu de uma falha, de um acaso, de uma surpresa, mas acabou se tornando uma das tuas favoritas? Olha, se a gente for relacionar o tanto de falha, olha, iam ser várias. Mas teve uma que foi uma falha e que deu muito certo, que foi uma das primeiras que eu desenhei. Que eu ainda estava na faculdade, por isso que eu falei que a minha carreira é um pouco mais longa, né? É Porque mais de 20 é mais anos. de 20 anos, 27 anos. Porque eu estava na faculdade ainda, estava desenhando um produto que seria lançado, e esse produto nasceu de uma falha de uma forma de moldagem de compensado. E esse produto, Nasceu e vende super bem até e hoje. o que é? O que É um virou? banco, é um banco feito de compensado moldado, com pés de aço inox, na época era aço inox, né? E estofado, muito bonito, que eu homenageei o casal Charles e Ray Eames, Nossa, que que são, demais. nossa, eu amo de É paixão, uma referência, né? referenciais demais. Aí eu amava de paixão e nasceu de um erro. Era uma forma que a gente tinha desenvolvido para fazer outra coisa. Essa forma deu errado, e aí foi desenhado o produto para que aproveitasse essa forma. Então foi um acaso que funcionou super bem. Foi um acaso, por acaso, Acaso e por que deu tudo acaso, certo. tipo música da TT Espíndola. Ai, lindo. Como é que é a É música? caso do acaso, né? Ai, que lindo. Me conta uma coisa, isso é um assunto que eu pergunto para os designers, né? É assim, o excesso de tendências, tendência daqui, tendência, todo ano tem tendência, atrapalha na criação verdadeiramente, assim, na totenticidade. Como você reage a tanta tendência? Todo ano tem a cor do ano, tem a tinta do ano, como é que esse excesso, como você lida com esse excesso? Olha, é uma coisa complicada da gente relacionar, assim, da gente compreender como que esse excesso de informação acontece, né? Porque, né, a gente tem vários setores aí coadunantes atuando ao mesmo tempo para poder vender exatamente essa ideia de que existe uma tendência. Assim, no nosso escritório, porque hoje eu tenho outras duas sócias, né, que é a Marina Grappione e a Maria Tereza, a gente tenta não absorver muito essas coisas, porque o que a gente entende, como a gente já trabalhou em outras indústrias, a gente já trabalhou na moda, trabalhou na joia, a gente entende que muitas dessas tendências são justamente uma forma dessas indústrias empurrarem um, é, uma nova matéria-prima, uma nova cor de tinta, porque às vezes está disponível aquilo, está em abundância, Sim, sim, né? está Está facilitando. facilitando. Então, assim, a gente até entende lá no escritório que tendência é tendenciosa, É maravilhoso isso, com né? certeza, A com tendência é certeza. tendenciosa e a tendência ela tira de você a responsabilidade de pensar por si só. Então, assim, você pegar a tendência e falar assim, não, eu posso utilizar talvez essa informação, joia. Mas você ser tendenciado a ter que usar aquilo o tempo todo, você está meio que deixando de lado o seu raciocínio, o seu pensamento, a sua interpretação sobre as coisas, né? Então, assim, eu acho que as tendências atrapalham, desde que elas sejam, desde que elas comecem a ser mal utilizadas e mal interpretadas. O que a gente gosta de entender no escritório é qual comportamento está por trás daquilo. Isso é o ideal, né? Seria o ideal. Porque falando nisso, você está falando de tendência e tudo, a gente vai para a coisa do desenho autoral. É.
Exatamente. Então, assim, o desenho autoral pode até ter ajuda da tinta que está disponível no mercado, Sim, sem mas dúvida. você não pode deixar de fazer um desenho autoral. Assim, eu queria te perguntar a importância do desenho autoral hoje para você e na indústria, como você vê isso? Olha, foi uma coisa inevitável que aconteceu com a gente, e principalmente comigo, né? Eu vim de uma faculdade bauhausiana, que a máquina ela dita o ritmo do desenho, né? Eu estou simplificando o conceito, tá? Sim, sim, sim. Mas a minha faculdade ela foi a segunda faculdade de design do Brasil, né? Primeiro foi a ESD, depois foi a minha, De design de industrial. design industrial. Então, o nosso pensamento é extremamente bauhausiano. Então, a gente é da escola de Weimar mesmo, daquela coisa rígida, do projeto, de você analisar o que está acontecendo. Então, assim, para a gente se ver como designer autoral, foi um processo quase que psicanalítico mesmo. Assim, de quebra de paradigma interno mesmo, pesado, sabe? E a gente percebeu que esse design autoral, ele diz muito mais respeito com a identidade, não somente nossa, mas a identidade do nosso território, né, do nosso país, identidade do que a gente é. Então, por exemplo, nós somos mineiros, a gente carrega uma carga cultural pesadíssima, profunda, rica. Belíssima. Como é que a gente vai pegar esses elementos que estão dentro da gente? Porque o mineiro tem um negócio. O mineiro ele não gosta de aparecer demais porque é feio aparecer. Por isso que eu te falei que é uma coisa quase psicanalítica, né? Então foi assim. A gente primeiro fez o autoral para a indústria para depois fazer o nosso. Olha que caminho doido, Pois né? é. Precisou ir Caminho lá torto, para né? voltar. Bom, É bom, é bom isso. bom. Muito E bom. foi muito legal porque a gente fez para uma empresa que a gente ama, que é o Universo, que expõe aqui na Que expõe Bimad, aqui na e que Bimad. foi a mesa Petra, que inclusive na última edição ganhou o selo Best in Show, que foi a nossa querida Regina Galvão que deu. Então, assim, para a gente foi um orgulho, foi o nosso primeiro autoral para a indústria. E a partir disso, porque esse projeto até ele acontecer, ele demorou 1 ano e meio, É isso demorou que eu ia te contar. Como é que foi esse processo? Ia Olha, te foi tão perguntar. legal. A gente é especialista em modelagem em 3D no nosso escritório. A Que gente maravilha. hoje modela orgânico como ninguém. Então a gente modelou uma pedra da natureza, a gente pegou várias fotos dessas pedras, várias rochas. A gente pegou aquilo, modelou isso num programa, que é um programa que a gente tem no nosso escritório, que ele é usado para joalheria, para outros tipos de produtos, né? Brinquedo, joalheria e tal. Modelamos essa rocha como se fosse uma rocha da natureza e a gente passou isso para uma CNC. Essa CNC pegou a madeira bruta, usinou isso como se fosse uma rocha. Inclusive o protótipo disso é lindo, porque é uma Eu posso pedra feita de imaginar. É madeira, uma escultura, é né? uma escultura. E a partir disso a gente fez o molde e desse molde a gente fez o concreto. Então essa mesa, por exemplo, era uma coisa que foi uma quebra de paradigma para o próprio universo. Então, assim, foi para os dois. Foi um caminho que bipartiu para os dois, né? Para a gente e para eles. Então, assim, foi uma via de mão E que dupla. bom que isso aconteceu com uma indústria, Aconteceu com a indústria. né? E que é uma coisa, outro movimento que eu vejo que a indústria está cada vez mais se preocupando com o desenho autoral. Sim. Como a gente falou um pouquinho antes da gente começar, é um pouco da nossa terra, do nosso DNA, da nossa A nossa identidade. identidade. Né? Nossa identidade, né? Eu acho que o autoral, muito para além dessa coisa de uma assinatura, porque, vamos lá, né? A indústria e a gente que está aqui na Bimad já... Eu estou aqui na Bimad desde a abertura da porta. Eu basicamente varri o chão para poder abrir a porta da Bimad. Maravilha. É verdade, eu estou aqui Que desde a lindo primeira. isso. E não te cortando, você não sentiu uma evolução? Nossa! Gente, sabe aquela passagem do tempo? Tem uma coisa de Santo Agostinho que fala da passagem do tempo, que se a gente pudesse ver uma nuvem passando, uma rocha, uma montanha, a evolução dessa montanha passando como se fosse uma nuvem, a gente visse isso ao longo dos anos. A Bimad foi isso, foi uma rocha que foi se modelando, sabe? A Bimad, ela evoluiu, né? Que maravilha, Ela né? evoluiu. A gente vê que a Bimad saiu daquela coisa milanesa para uma coisa brasileira, né?
Muito, né? Muito. E eu te cortei, você estava falando do design autoral, que é essa coisa da importância dessa coisa da brasilidade, dos nossos conteúdos, das nossas vivências, né? No jeito de sentar, no jeito da mesa que você Sim, come, tem as suas próprias proporções, sim, mas eu acho que dentro das proporções a gente pode criar. exatamente. E você, como design, você teve essa liberdade para criar, Exatamente. ou não? Sim, é isso que é interessante. A gente pode criar em cima dos clássicos. A gente fala clássico, é que a gente tem ditames, a gente tem regras. Essas regras não podem ser quebradas. Então você pode subverter a regra, entendeu? Utilizando a sua criatividade. Então, por exemplo, uma mesa tem que ter 75 de É altura. isso, das proporções. Mas você pode criar em cima desses 75 centímetros de altura. Então, isso é que é divertido. Você pensar que o autoral, ele não quer dizer, como eu estava falando antes, sobre você. Ele não fala sobre você. Ele fala sobre uma pleiade de coisas ali por trás, que são suas vivências, da onde você veio, lembrança de infância, fala da vida dos seus fabricantes, inclusive, quais são os fatores integradores dessas vidas. Então, assim, é muito interessante você pensar que o autoral é como contar uma história, é uma narrativa. Uma narrativa. Sabe? É você utilizar do autoral para trazer para frente uma narrativa. Eu vejo que hoje o objeto ele ganha muito mais sentido quando ele tem alma, né? Aquele designer maravilhoso, que daqui a pouco vai vir à mente, ele falava que o produto ele nasce quando ele tem um nome e uma história, né? Como Aquele tudo, né? Castiglione. O Sim, Castiglione ele falava exatamente isso. Castiglione. Ele falava que um produto ele passa a existir quando ele tem um nome e uma história. Quando você tem um produto que tem nome, tem uma história, tem uma narrativa, dificilmente uma pessoa vai jogar ele fora. Ele vai se tornar descartável. E aí que volta a tendência. Aí ele passa a ser atemporal, acima de tendência. Ótimo isso. Ele perde esse. Perde a tendência e vira eterno, E vira eterno. atemporal, né? Exatamente. Ai, Ale, você está me dando uma aula, Ale. Estamos aqui para aprender. Eu também, tá? Eu falo esses monte de doideira, mas é porque a pessoa é maluca mas mesmo. maravilhoso, A pessoa é imagine. doida, a pessoa lê demais. A pessoa lê demais e ela escuta música? Olha, escuto de um tudo. De clássico, a rock, a heavy metal. E assim, a gente falou dessa mesa que você fez, né, para a Universon aqui, associado da Bimad. Que trilha que você daria para essa mesa, para esse momento do jantar ou do almoço, da refeição, de receber amigos? Olha, eu faria o que eu faço na minha casa. Eu colocaria Rita Lee, mas bem específico, assim, muito pensado, que seria a Rita Lee da era Tutti Frutti, que eu acho que é a era mais sensacional da Rita Lee. E genuína, ao Eu mesmo amo essa tempo, fase. muito. O jeito dela estava lá no começo e depois ia explodir, mas ela estava muito genuína, né? Exato. Muito raiz. Muito raiz. E o que eu acho legal é que exatamente isso que a gente está falando sobre design autoral. Exato. Que ela estava naquela busca da autoralidade dela. Que ela tem uma história muito legal. Eu falo eu tive a sorte de conhecer ela rapidamente, mas eu tive a sorte. E eu sou fã dela, assim. Mas ela contava que nessa fase do Tutti Frutti, ela estava pegando tudo quanto era instrumento esquisito que ela achava para poder achar uma sonoridade. Né? Então, assim, ela estava realmente criando a identidade Rita Lee. Que ela não tinha, ela tinha acabado de sair dos Mutantes, estava aquela maluquice. Né? Casamento acabando. Ela doida no barbitúrico, né? Porque o negócio dela é barbitúrico. Sim. Eu tive minha fase barbitúrico também. Eu acho que a gente tem que ser aberto à realidade. Eu tive minha fase barbitúrico. Então, assim, é complicado você se achar no meio dessa história sem realmente destruir o antigo e começar a buscar um novo. E por isso que eu falei da Rita Lee, porque eu acho que a Rita Lee, naquela fase Tutti Frutti, foi o ápice do autoral dela.
E é muito divertido. E virou atemporal, né? E virou Igual atemporal. o áudio. Se você pega aquilo ali, é absolutamente sensacional. E é divertido pra caramba, né? É muito divertido, é muito bom. Alê, um prazer imenso Prazer todo conversar meu. com você. Prazer Aprendi um monte, nós vamos continuar conversando. Eu acho bom. Delícia! Já fui em exposições, vi a sua criação, Ah, que bom. já vi as suas criações e realmente essa mesa para o universo arrasou. Arrasou. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço demais. Fico muito feliz de estar estreando aqui esse podcast. E vida longa. Vida longa. Nós vamos conversar mais nos Espero próximos. que sim. Espero que sim. A gente tem muito assunto para gastar. Muito assunto. E com as próximas criações de Alê Alvarenga. Isso aí. Obrigada. Prazer. Obrigado.